Amém, irmãos? Antes da gente começar, queria pedir que o irmão José orasse por mim. Amém. Hoje tem sido um dia muito difícil, mas não é nenhuma novidade pra gente, né? É verdade. Amém. Tá. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus, nós confessamos diante de Ti nessa noite a nossa incapacidade de glorificar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro nessa noite, Senhor, pelo nosso coração, Senhor. Tua palavra diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o Teu coração, Senhor. Ó Deus, Satanás tem se infiltrado em nosso meio, Senhor, para tirar de nós o primeiro amor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos traga o primeiro amor, Pai, que o Senhor limpe o coração do pastor Nizam, Senhor, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor, mas sim contra principados e potestades, Senhor, que querem fazer com que a luz que há em nós sejam trevas, Pai. E Satanás usa os seus servos para fazer com que isso aconteça. Por isso eu te peço que o Senhor, nessa noite, como o Senhor fez com Estevão, Senhor, que o Senhor leve os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo e nos faça perdoar e nos faça amar os inimigos e os ímpios disfarçados de cristãos. Que o Senhor tire a máscara, começar de mim, de todo falso cristão em nosso meio. Que o Senhor tire de nós, Senhor, o medo do homem e nos encha do temor do Filho do Homem que está aqui nessa noite, com olhos como chamas de fogo, Pai, sondando nossas mentes e corações, pois o Teu Filho Jesus Cristo disse: o zelo pela Tua casa me consumiu. Que esse zelo nos consuma, Pai, e que possamos viver nesse mundo como cidadãos do céu, que não tem medo da carranca do homem, mas que tem medo somente de desagradar o nosso Deus, que é santo, santo, santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Um sonoplasta desse. Sou assim pra gente dar um sorriso, né? Meu Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. O título da nossa mensagem de hoje resume um pouco do pensamento do livro de Malaquias e mais especificamente dessa passagem que nós estamos meditando já há alguns encontros, que é o capítulo 2. O título é A Vergonha do Evangelho, uma igreja mundana. Nós precisamos tomar muito cuidado e eu louvo a Deus pela vida do irmão José que fez essa oração tão cheia do Espírito Santo. E nós precisamos cada vez mais, irmãos, entender as consequências de buscar viver o verdadeiro Evangelho. Às vezes a gente tem uma noção, e eu quero parafrasear, no sentido negativo, o atual presidente da República, antes de nós passarmos por de ter iniciado esse surto do coronavírus no nosso país, o atual presidente da República, ele disse que o coronavírus era apenas uma gripezinha. E essa gripezinha já matou 35 mil pessoas. Mais 35 mil pessoas. Mais habitantes do que 80% dos municípios brasileiros. E às vezes a gente tem a ideia de que andar pelo caminho estreito, andar pelo caminho apertado é como se fosse uma gripezinha. A gente vai pregar o Evangelho,
E aí vai ter algumas consequências assim, algumas noites mal dormidas, algum probleminha mais leve no trabalho. Se você tem um negócio, de repente talvez o seu negócio não ande tão bem em alguns momentos, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós damos o nosso primeiro passo no caminho estreito, todo o mundo se levanta, todo o mundo físico e espiritual se levanta para tentar nos paralisar. E a nossa paralisia, ela não começa pelos nossos pés, ela começa pelo nosso coração. Quando os nossos corações se esfriam, ele para, e então, consequentemente, nós paramos também as nossas ações, que são ações dignas de arrependimento, como já dizia João Batista. Vão, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. É isso que é um evangélico. Muitas pessoas iam até João para serem batizadas, e João advertia a eles: quem vos induziu que o batismo é capaz de fazer com que vocês sejam inocentados do crime de não amar a Deus acima de todas as coisas? Porque esse que é o crime. Às vezes a gente tem a ideia de minimizar a grande afronta que o homem faz todos os dias contra Deus, quando nós pontuamos alguns pecados que nós julgamos ser pecados monstruosos. A Igreja Católica fez isso na Idade Média e trouxe a ideia dos 7 pecados capitais. Graças a Deus eu nunca decorei eles. Eu tenho uma leve lembrança, né? Sei que tem luxúria, glutonaria, alguma coisa nesse sentido. 7 pecados capitais. Nunca existiu isso na Bíblia. Nenhuma ideia que se aproximasse disso. Na Bíblia, quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele disse: você tem que amar a Deus acima de tudo e todos, a ponto do seu amor pelo próximo parecer ódio, se comparado com o amor que você sente por Deus. E quando o seu amor por Deus estiver nesse nível, aí você estará apto para amar o seu semelhante como você mesmo. É isso que Jesus fala. Mas a gente vive nesse processo, como a gente tem dito, nesse universo evangélico contaminado a partir do púlpito que dissemina isso para os ouvintes. E é como no ambiente hospitalar, pegando agora essa analogia. Por que é tão perigoso quando um médico adquire o coronavírus? Porque o médico ele vai ter contato com uma série de pessoas, porque ele é médico, um enfermeiro, qualquer profissional da área da saúde. Ele vai ter acesso com talvez uma centena de pessoas em um único dia. Ele vai pegar em pessoas, ele vai ter que fazer isso muitas vezes, pegar, se aproximar. E se ele tiver com o vírus, a tendência dele passar para outras é muito grande. Então, quando o contágio emana do púlpito, imagine o resultado disso. Jesus já dizia: cuidado, porque guias cegos guiarão as pessoas rumo ao desfiladeiro, ao abismo. Mas a partir do momento, irmãos, que uma voz surge e fala isso, pode ter certeza, os principados, as potestades e os servos de Satanás, que são toda a raça humana que não tem Cristo, se unirão com o único propósito: calar aquela voz que fala segundo a vontade de Deus. Essa é uma certeza que tem qualquer pessoa que lê a Bíblia com o mínimo de seriedade. O que aconteceu com o profeta Isaías? Oposição. O que aconteceu com o profeta Jeremias? Oposição. O que aconteceu com Elias? Oposição. O que aconteceu com Eliseu? Oposição. O que aconteceu com o próprio Moisés? Oposição. E eu poderia continuar aqui sem parar, por meio dos profetas.
maiores e menores. Oposição. O que aconteceu com João Batista? Oposição. Então, quando você surge com essa audácia santa, com essa ousadia santa, de com a Bíblia aberta e com o coração cheio do Espírito Santo, falar com ousadia os princípios de Deus e defendê-lo com a própria vida, você vai ser rapidamente rotulado como um fanático, provavelmente como alguém esquizofrênico, e como eu já ouvi tantas vezes, que está sequelando os outros. Mas, irmão, se sequelar as pessoas significa falar a verdade para elas, então que eu seja assim. Muitas pessoas já me disseram no passado que eu sou uma pessoa extremamente desagradável, eu sou uma pessoa, e já me disseram que eu sou um destruidor de sonhos. Porque às vezes a pessoa vem e diz: pastor, vou fazer isso, isso e isso, e eu vou: isso, meu filho, isso não é bíblico. Ô pastor, mas é o meu desejo. E desde quando o seu desejo é bíblico? A Bíblia diz que jamais a gente tem que satisfazer os desejos do nosso coração. Então, o que nós percebemos hoje é justamente o que eu tentei colocar no título da mensagem, fazendo justamente um jogo de palavras com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas infelizmente existem muitas pessoas e igrejas que, assim como está escrito aqui em Malaquias, são uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha determinados evangélicos e a vida imoral que eles vivem. É uma vergonha. É uma vergonha um evangélico que rouba, que subtrai aquilo que não é seu. É uma vergonha evangélicos que fazem todo tipo de abominação e depois vão ao templo como se o templo fosse um covil de ladrões e salteadores, como diz a palavra do Senhor. Não, irmãos. O templo, principalmente uma igreja bíblica, é um lugar onde, por meio de uma pregação bíblica e cristocêntrica, os pecados serão revelados. E os ímpios ficarão extremamente incomodados com a santidade que paira naquele lugar e que emana da pregação que vem diretamente da parte de Cristo para a sua igreja. Por isso aqui nós lemos, ontem eu parei no versículo 3, e eu quero fazer a exposição hoje de novo a partir do versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto. Preste bastante atenção nisso. Segundo os livros da lei, havia todo um ritual para que os animais que eram apresentados como oferta a Deus fossem oferecidos. Havia todo um ritual. E dependendo do sacrifício que fosse feito, ou da oferta que fosse feita, algumas vezes o animal seria todo queimado, outras vezes uma parte do animal seria retirado para a manutenção dos sacerdotes, e outras ofertas também o próprio ofertante poderia participar de comer uma parte da carne daquele animal. Mas uma coisa era determinada: era necessário que houvesse uma limpeza naquele animal. Todos vocês sabem que nós temos algo que se chama, estômago, intestino. E não somente nós, seres humanos, temos isso, mas os animais, principalmente esses que eram ofertados, também tinham.
eram, a maioria das vezes, ovelhas, bois. Então era necessário que se tirasse o que nós conhecemos, né, como intestinos ou tripas, vísceras, exatamente, junto com os excrementos que muitas vezes ficam nela. E esses excrementos eles eram tirados para serem queimados fora do arraial. Então, quando Malaquias diz isso aqui, quando o Espírito Santo usa Malaquias para dizer isso aqui, ele não está dizendo simplesmente que colocaria vergonha na vida daquelas pessoas que estavam envergonhando o nome dele, mas que ele as expulsaria da sua presença, assim como era feito com as vísceras dos animais. É isso que ele está dizendo. Atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, sabe, os excrementos que eram para ser queimados lá fora do arraial. Eu vou fazer com que vocês também estejam juntamente com eles, expulsos da comunhão comigo. Alguém pode enganar a igreja, alguém pode enganar outros irmãos até o túmulo. É o que está escrito pelo menos em Mateus capítulo 7. Essas pessoas enganaram os outros e enganaram a si mesmas. Mas o Senhor olhou para elas e disse: apartai-vos de mim, eu não os conheço. Vocês que praticaram a iniquidade noite e dia, sem se arrependerem, eu não conheço vocês. Mas Senhor, essas pessoas vão contra-argumentar: mas Senhor, em teu nome, em meu nome? Não. Como é a oração do fariseu em Lucas 18? De si para si mesmo. Olha, irmãos, você pode fazer muitas coisas em nome de Jesus, mas eu posso te garantir que existe uma coisa que você não pode fazer em nome de Jesus: é pecado. Jesus nunca vai assinar embaixo do seu pecado. E não adianta você tentar justificar o seu pecado de qualquer forma. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu fiz aquilo por causa daquilo. E foi assim, e foi... Não adianta. Não adianta. Principalmente nesse caso, como nós falamos ontem, a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquilo que eu estou pregando para vocês há algumas semanas, desde que começou esse surto do coronavírus, tem trazido tamanha oposição para a minha vida, que eu creio que muitos de vocês não fazem a mínima ideia do que eu tenho passado nesses últimos dias, desde que se iniciou essa pregação mais ousada da palavra da nossa parte, quando nos posicionamos em manter a porta aberta diante dessa pandemia. Mas não fizemos isso, irmãos, na nossa própria força. Jamais conseguiríamos. É a graça irresistível do Senhor que faz com que a gente, mesmo diante dos inúmeros Golias que se apresentam diante de nós, nos posicionemos com a ousadia daquele jovem Davi. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Olha, talvez você não dê honra ao nome do Senhor, mas isso não significa que o nome do Senhor é santo. Algum de vocês se lembra quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem? Lá no Sermão do Monte, salvo engano, Mateus capítulo 6. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor então diz a ele: olha, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ideia de nome, irmãos, na Bíblia, principalmente nesse contexto do Velho Testamento, a ideia de nome é a ideia da própria pessoa. É como se a própria pessoa estivesse lá. É como, por exemplo, um embaixador do Brasil nas Nações Unidas. Ele está representando os seus próprios interesses? Não, ele está como representante de toda uma nação. Quando ele assina qualquer acordo,
Ele não está assinando no nome dele. Ele está assinando em nome da nação que ele está lá representando. E a ideia aqui é a mesma. O Senhor está dizendo, olha, vocês carregam o meu nome. E o meu nome é santo. E vocês deveriam ser tão santos quanto o nome que vocês carregam. Mas vocês têm me envergonhado. E mais especificamente, como nós já estudamos o capítulo 1 de Malaquias, entendemos. A grande vergonha é quando você prefere amar ao mundo do que a Deus. Imagina. Você prefere amar aqueles que na primeira oportunidade vão te apunhalar pelas costas, do que aquele que foi apunhalado pelas costas no nosso lugar. Que loucura, irmãos. Que loucura amar alguém mais do que a Cristo. É uma insanidade sem tamanho. Pessoas que amam mais outras pessoas do que a Cristo, elas estão desonrando o nome do Senhor. Qualquer igreja, pastor, ou qualquer cristão, professo, que não esteja colocando a sua vida em risco por amor a Cristo, não ame. Deus está desonrando. Nós, irmãos, não somos os primeiros frutos da igreja. Talvez sejamos os últimos. A igreja tem 2000 anos. 2000 anos. E aí você olha para o passado, para a história da igreja. É impossível você olhar para a história da igreja sem se emocionar e chorar. Sem ver a quantidade de mártires, de pessoas que foram ameaçadas, pessoas que foram torturadas para negarem o nome de Jesus, pessoas que foram abandonadas pelos seus entes queridos, lançadas na rua. O próprio livro de Hebreus diz de pessoas que sofreram espólio de seus bens. Espólio significa apropriação. Quando alguém se apropria dos seus bens. Em muitos momentos da história da igreja, ainda hoje, existem alguns países onde o islamismo é a religião oficial, que eles permitem que a pessoa seja cristão, mas no momento em que alguém se declara cristão, ele perde o direito de cidadania naquele país. Então você não tem mais direito de propriedade. Vamos imaginar que você faça parte de um desses países e aí você se converte. No outro dia vai alguém na sua casa expulsar você de lá. Pode ter certeza que você vai ser expulso do seu trabalho. Pode ter certeza que os seus parentes vão cortar todo tipo de relacionamento com você. Isso é igreja. Às vezes a gente sabe, irmãos, e eu fico muito preocupado quando isso acontece, infelizmente isso acontece muito. Quando nós diminuímos as palavras de Cristo. Quando nós queremos tornar as palavras de Cristo mais leves para uma sociedade pesada no pecado como a nossa. Então a gente pega aquela passagem, por exemplo, onde Jesus está dentro de um lugar como esse, pequeno. Muitas pessoas estão naquele lugar a ponto de ninguém mais conseguir entrar. E então a sua família, que naquele momento o seu pai já havia morrido, Jesus era o mais velho, não se esqueça disso. Então está na porta a sua mãe e os seus irmãos e suas irmãs. E eles estão chamando Jesus. Como uma mãe preocupada, de repente, com o futuro do seu filho.
Diga a Jesus que a mãe dele e os irmãos e irmãs estão aqui fora. Aí a pessoa vai passando o recado até chegar a Jesus, que estava na frente das pessoas, pregando o evangelho para elas. Ó Jesus, eu acho que é melhor o senhor parar de pregar, porque a sua mãe e os seus irmãos e irmãs estão lá de fora e mandaram você adiantar. Aí Jesus diz, leva um recado para eles lá. Qual é o recado que o senhor vai daqui a pouco? Não. Que a minha mãe, os meus irmãos e irmãs, são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Aí eu gostaria de perguntar a todos os milhões de evangélicos brasileiros hoje, o que eles pensam dessa passagem? Onde praticamente nós vivemos em uma familiolatria. Parece que o plano de Deus é que você tenha uma família feliz. Parece que o propósito de Deus é como tem até um projeto que é interdenominacional, evangélico, chamado Casados para Sempre, que além de tudo é antibíblico, porque ninguém é casado para sempre. É casado até que a morte o separe. E no céu não vai ter casado. Então a gente vive nesse universo onde tudo é assim. Onde as igrejas têm cultos de casais. Por quê? Porque eles sabem como é. Porque casais têm problema, então a gente precisa dar essa sustentação. E uma das acusações que eu sofro é que eu sou responsável pelo problema de muitos matrimônios. Rapaz, o negócio é... Por quê? Não, pela maneira como você prega, você praticamente está destruindo os casamentos da igreja. A igreja de vocês é um absurdo. É o que eu ouvi, né, esses dias. E todo mundo, né? As mulheres não suportam, né, os homens que se posicionam de maneira cristã. É mesmo. Aí, eu não sei, assim, eu tenho esse hábito de ser bíblico. Não sei, parece que hoje em dia na igreja evangélica isso é um mau hábito. Se eu não me engano, o encontro de mulheres estava até recentemente estudando o livro de 1 de Coríntios. E elas vão agora passar uma outra metodologia, né? Vão estudar mulheres da Bíblia, acho isso excelente. Mas até pouco tempo era 1 de Coríntios. Lá em 1 de Coríntios existe uma passagem no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala desse tipo de problema. E ele não diz que vale tudo para manter o casamento. Pelo menos não está assim na minha Bíblia. Se está na sua, me perdoe. Mas o apóstolo Paulo diz assim: se o cônjuge incrédulo, ou seja, quem é o incrédulo? É aquele que ou se afastou de Deus ou nunca foi crente. Quiser se apartar, que se aparte. Aquele que foi largado, ele não é obrigado a ficar preso a alguém que quis abandoná-lo. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 de Coríntios capítulo 7. Por que você acha que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse versículo na Bíblia? Porque isso era um problema que existia na igreja. E você acha que só existia na igreja de Corinto? Ou essa palavra foi eternalizada pelo próprio Espírito Santo para que nós entendêssemos que Cristo é o centro. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. Então aqui, quando nós observamos isso, por que eu estou dizendo isso? Porque há um contexto, irmãos. Eu disse para vocês, logo quando eu comecei a estudar o livro de Malaquias, que nós precisamos sempre estudar os livros proféticos à luz dos livros históricos. Amém? Vocês se recordam que eu falei isso? Qual é o livro histórico que mais está próximo dessa época de Neemias, ou mais especificamente, qual é o livro histórico que fala de Malaquias? É o livro de Neemias. E segundo a maioria dos estudiosos, Malaquias foi escrito por volta do período de tempo aonde
Neemias capítulo 13 narra. Vamos lá rapidamente, se vocês quiserem me acompanhar. Neemias capítulo 13. Todos vocês já leram o livro de Neemias e sabem que Neemias, ele era copeiro do rei. Que Neemias ouviu que os portões de Jerusalém estavam pegando fogo, que os muros estavam caindo aos pedaços, e ele chorou muito por causa dessa notícia de que a cidade santa estava sendo destruída novamente. Então o rei compadeceu-se de Neemias e perguntou: Neemias, por que você está triste? Aí Neemias diz: porque minha cidade está assim. Aí o rei então diz: vai, Neemias, e vou te dar aqui cartas para que você pegue todo o material dos povos vizinhos e reconstrua o muro de Jerusalém. E rapidamente apareceram os inimigos para essa obra. Você se lembra de Tobias e Sambalate, que representavam a liderança dos samaritanos, que começaram a conspirar contra a reconstrução, dizendo: Jerusalém está querendo reconstruir o muro porque eles querem declarar independência. Cuidado, rei. E eles mesmos ameaçaram várias vezes fazer uma invasão para tentar matar aqueles que estavam reconstruindo o muro. Tanto que Neemias preparou o povo para trabalhar com uma colher de pedreiro em uma mão e na outra o quê? Uma espada. Todo aquele que estava no muro, reerguendo o muro, ele estava reerguendo o muro, mas ele também era o quê? Um soldado que estava guardando aquele local. Assim somos nós cristãos. Inclusive Spurgeon, quando ele começou a redigir uma revista mensal, ele colocou esse nome: A Espátula e a Espada. E aqui a gente vai perceber, Neemias teve, como Neemias, ele também tinha alguém que ele tinha que prestar satisfação. Quem era? O rei. Então depois que Neemias terminou o serviço da reconstrução do muro, foi o que Neemias fez. Ele voltou e ele foi prestar satisfação ao rei em relação a tudo aquilo que ele tinha feito. Só que o que foi que aconteceu? Uma cena muito parecida com algo que a gente estudou recentemente, o bezerro de ouro. O fato de Neemias ter se ausentado, Neemias que representava a liderança, fez com que algumas pessoas se aproveitassem da ausência de Neemias para trazerem pecado para dentro do meio do povo de Deus, por meio de algo que nunca foi permitido, que nunca foi visto por bons olhos pelo Senhor, que é o que? A mistura de luz e trevas. E a pior coisa que pode acontecer nesse sentido é o julgo desigual. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo está falando de pessoas que eram incrédulas e apenas um dos cônjuges se converte. Então o outro cônjuge permanece incrédulo. O apóstolo Paulo não está falando de um cristão que escolheu se casar com um ímpio. O apóstolo Paulo não está falando isso, porque um cristão que faz essa escolha nem cristão é. Mas a gente vai ver que várias vezes o povo de Deus cometeu esse pecado e Deus sempre os repreendeu duramente. E aqui não é diferente. Capítulo 13 de Neemias traz para nós justamente o pano de fundo de toda a repreensão que nós estamos vendo em Malaquias. Tudo aquilo que nós estamos vendo em Malaquias, capítulo 1, 2, 3 e 4, é o pano de fundo. Qual é? Neemias 13. Aonde justamente, aqui a gente inclusive vai ver, os levitas haviam abandonado o ministério porque o povo estava o quê? Roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aquela repreensão lá de Malaquias 3,10, está aqui o contexto. Você vai ver a partir do versículo 10 do capítulo 13. Então não é algo assim solto. Eu vou ler aqui, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés. Eu acho tão lindo isso. Leram a Bíblia. O livro de Moisés. Qual é o livro de Moisés? Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros da lei, onde Deus havia apresentado o seu plano, o seu projeto para o seu povo e tudo aquilo que o povo precisava guardar. Está lá nos livros da lei, até hoje, se você quiser lê-los. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ó, que coisa! Não pode. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio 31, 11 e 12. Não pode. Esse povo não pode entrar. Eles são um povo inimigo. A igreja precisa entender que nós não fomos chamados para andar de mãos dadas ao mundo, com o mundo, mas de pregar ao mundo arrependimento. Uma igreja que quer agradar o mundo é uma igreja que está trazendo sobre si a maldição de Deus. Está escrito em Tiago. Então a Bíblia diz, porquanto, Neemias 13, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Ó, por que o motivo? Antes assalariaram contra eles Balaão. Olha que coisa. Não foi o rei de Moabe que assalariou Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu maldição. O nosso Deus, esse aqui é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele converte maldição em bênção. Por isso não tenha medo. Amém. Como José disse, da carranca do mundo, não tenha medo. Nem Balaão pode amaldiçoar o povo de Deus. Nem o próprio Satanás pode amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus escolheu abençoar. Glória a Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Alguém já comeu um sanduíche misto? Amém? O sanduíche misto é aquele que só tem queijo. Uma vez eu conheci uma pessoa que disse, olha, eu quero um misto, mas eu quero sem presunto. Aí a pessoa chegou e disse, então você quer um pão com queijo? Ela disse, não, eu quero um misto, mas eu quero sem presunto. Meu filho, você quer um pão com queijo? Tá bom, então eu vou lhe dar um misto sem presunto. Depender de vós, tem de paz com todos. O que é um misto? Quem já comeu misto aqui, levanta a mão. Né? Eu não posso, infelizmente. Mas quem já comeu? Eu já comi muito. Quem já comeu misto? Né? É aquela mistura, combina, né, irmão? Gostoso. Tem gente que vai dizer, pastor, acho que eu vou comer hoje. Eu vou sair daqui com essa vontade de comer um misto. Né, filha? Então, é o que misto? Pão com queijo e presunto. Né? Olha para isso, o irmão gosta. Tem que ter manteiga. Né? Então aqui ele está dizendo, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Então lá não podia comer sanduíche misto. É isso que ele está dizendo? Não, ele está falando de qualquer culto misturado. Não pode misturar. Aí a gente vê determinados lugares que diz, fulano de tal, entrou ali uma pomba gira. Eu digo, gente, onde é que tem uma pomba voando? Porque uma pomba gira deve ser alguma pomba que está tonta e está girando, né? Não sei. Não, pomba gira é um espírito maligno do candomblé que faz com que as pessoas se entreguem à imoralidade. Não, meu filho, o que faz com que a pessoa se entregue à imoralidade é o pecado mesmo. Todo mundo já nasce com essa inclinação. Não precisa de nenhuma pomba girar para isso, não. Cuidado com o tranca-rua. O que foi, meu filho? É o quê? Foi lockdown? O tranca-rua que eu conheço é aqui, lockdown. O que é lockdown? Fecha todo mundo e tem que ficar todo mundo em casa. Isso é lockdown, não é assim? Esses dias aí decretou em alguns bairros, não foi? Ninguém respeitou, mas decretaram. Então, mas as pessoas trazem elementos do candomblé para a igreja. E todo mundo acha normal. Pessoas às vezes trazem elementos do catolicismo, elementos do espiritismo, elementos de uma série de outras seitas para a igreja evangélica. E o pessoal acha isso normal. O nome disso, irmãos, é culto misto. E Deus sempre proibiu. O evangelho verdadeiro, ele é puro
e simples. Ele é puro, não é misturado com nada. E ele é simples, não é acrescido de nada. Então aqui, cuidado, irmãos, isso é um alerta para a gente. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, olha que coisa triste. Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara, da casa do nosso Deus. Vocês sabiam que os sacerdotes, cada um deles, tinham uma responsabilidade. Não era todo mundo fazendo tudo. Por exemplo, tinha gente que tomava conta da cortina. Tinha gente que tomava conta da parte interior do pátio. Tinha gente que tomava conta da parte externa. Tinha gente que tomava conta de lugares específicos. Esse daqui ficava responsável com o quê? Com a câmara. Essa câmara aqui, irmãos, era onde se guardava o quê? Os tesouros. As ofertas eram guardadas aqui para manutenção do sacerdócio. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: aquele que prega o evangelho, que vive o evangelho. O apóstolo Paulo usa inclusive um texto do Antigo Testamento, onde ele diz: não se amordaça a boca do boi enquanto ele está lavrando a terra. Aí ele diz: por acaso Deus está falando de boi? Então aqui esse homem, Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem é Tobias? Um dos inimigos do povo de Deus. Agora veja. Você pegar o começo de Neemias, você vai ver que um dos líderes contra a reconstrução do muro de Jerusalém, contra o povo de Deus, era Tobias e Sambalate. Eram os dois cabeças, por assim dizer, do pessoal lá de Samaria. E eles foram os principais líderes da oposição em relação à obra de Deus nessa época. Mas esse sacerdote aqui, Eliasabe, ficou tranquilo em se aparentar. Como é que ele se aparenta de Tobias? Alguém pode me dizer? Se casando com uma de suas filhas. Isso é se aparentar. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares. Você já imaginou, irmãos? Vamos imaginar, por exemplo, que alguém aqui, né? Vamos imaginar que a igreja, que a gente diga assim: ó, pastor, vou fazer o seguinte, eu estou tomando conta aqui da igreja, então essa parte daqui de trás, eu vou, sabe, disponibilizar para o pessoal do bar guardar as cervejas, tá certo? Porque sabe como é? Estou interessado na filha dele, e aí, né, eu quero estar bem com ele, e aí ele vai guardar a cerveja aqui. E ele disse que também de vez em quando vai guardar um whiskyzinho, uma droga, né? Tudo bem, né? Fazer isso com a casa de Deus? Não. Não tem nada bem. Está tudo errado. Que união é essa? Essa união não devia nem existir. E debaixo desses parâmetros, muito menos. Ainda que esse Eliasabe não desse nada a Tobias, já estava errado. Que é casamento misto. Um sacerdote se casando com uma pessoa de um estrangeiro. Assustador isso. Mas ele ainda, para ficar bem com Tobias, pegou uma parte da casa de Deus e deu para os ímpios usarem ao seu bel prazer. Você já imaginou isso? Vamos imaginar, irmãos, né? O negócio é o seguinte: todos vocês sabem que quando tem carnaval em Salvador, todo lugar perto do carnaval, o preço vai lá para cima. Tem gente, muitas vezes, um quarto e sala, que você paga um aluguel talvez de R$1.000, você consegue alugar por R$10.000 por uma semana de carnaval. Aí vamos imaginar que a nossa igreja ficasse na orla onde tem o carnaval. Aí o que é que a gente faz? O negócio é o seguinte, irmãos, a gente tem que fazer tudo com a decência, para a glória de Deus. A gente está alugando a igreja, o espaço da igreja, para um grupo que está vindo curtir o carnaval. Eles vão pagar a gente R$20.000 e a gente vai para um retiro
né, com esse dinheiro e vai guardar um resto ainda para a gente, né, fazer umas melhorias na igreja durante o ano. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso que enviou esses caras. Como é a história, irmão? Vocês vão alugar a igreja para um povo ímpio, ficar lá, fazendo todo tipo de coisa errada durante o carnaval? É isso mesmo que eu estou ouvindo? É aqui, irmão. Isso não é nenhuma novidade não, irmão. O povo faz isso mesmo, na cara de pau. E ainda diz que isso é de Deus. É Deus enviando escape em tempos de dificuldade financeira. Assustador. Assustador. Onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então aquele lugar era específico para isso. Mas essa pessoa que era responsável por aquele lugar resolveu dar outro tipo de finalidade. Ele recebeu essa autorização? Não, não recebeu. Quem manda na igreja, irmãos? Cristo. Jesus Cristo. E ele faz isso por meio da Bíblia. Glória a Deus. Portanto, qualquer homem, porque nós sabemos que só pode existir pastorado masculino, qualquer homem que se levante por meio de palavras ou comportamento contra a verdade da Bíblia, ele pode ser repreendido por qualquer crente com a Bíblia aberta. Uma das acusações que fazem comumente contra mim é que eu sou o dono da igreja e que eu faço tudo na igreja do meu jeito. Eu nunca fiz nada na igreja do meu jeito, até porque o meu jeito deve ser morto. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos mediante uma fundamentação bíblica. Tudo tem que ser fundamentado biblicamente. E todos vocês, com a Bíblia aberta, não tem somente o direito, mas tem a obrigação de me repreenderem se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia. Na Bíblia, na igreja, irmãos, nós não temos hierarquia. Nós temos diferenciação funcional. Nós temos organização. Nem todo mundo é o que vai ficar na porta. Nem todo mundo é o que vai louvar. Nem todo mundo é o que vai pregar. Nem todo mundo é o que vai organizar determinadas coisas. Mas todos nós estamos no mesmo patamar. Eu não estou em patamar de superioridade em relação a ninguém. Qualquer cristão com a Bíblia aberta pode repreender qualquer outro cristão, independentemente dele ser um pastor ou não. Agora, com a Bíblia fechada, é melhor também que você fique com a boca fechada. Então aqui a gente vai perceber como é perigoso quando a obra de Deus ela começa a ser conduzida sem uma liderança bíblica e sem supervisão. Não, irmãos, nós não somos intrometidos. Nós somos apacentadores uns dos outros. E a gente aprendeu isso aonde? Na Bíblia. Então, se eu ver o irmão triste, eu pergunto: e aí, meu irmão, está tudo bem? O que aconteceu? Eu não faço isso porque eu sou intrometido, até porque a minha natureza seria nem perguntar. Mas como eu disse a vocês, a minha natureza e a sua velha natureza tem que morrer. E a Bíblia diz que nós temos que aprender a apacentar uns aos outros em amor. Então a gente pergunta: e aí, meu irmão, o que foi que teve? E aí, meu irmão, e aí, você e aí, tá no caminho certo mesmo? Como é que tá aí sua vida cristã? E a vida espiritual? E aí, vai ficar assim mesmo? Vai ser desse jeito? Isso não é se intrometer na vida alheia. Isso é amor bíblico. Quem não está disposto a viver debaixo desse amor, portanto, não está apto a viver em comunhão na igreja. Por isso que tantas pessoas saem. Porque elas querem viver em pecado e vir para a igreja achando que nada disso importa. Claro que importa. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então aqui, ele diz, versículo 6, mas
quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Olha que coisa. Aí a gente vê, por que isso aconteceu? Porque Neemias não estava lá. Porque se Neemias estivesse lá, isso não teria acontecido, irmão. É porque a igreja era de Neemias? Jerusalém era de Neemias? Neemias agora se tornou o dono de tudo? Ele era o manda-chuva? Não! É porque Neemias era um homem de Deus, separado para essa função de apacentar o povo de Deus, na qualidade de governante civil desse povo. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém. Olha o que ele diz, o livro, como é o nome do livro? Neemias. Está falando aqui na primeira pessoa. Eu não estava lá. Por isso aconteceu. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, olha que coisa. Quando isso aconteceu, foi no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia. Eu fora ter com ele, mas ao cabo de um certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. A gente não sabe quanto foi esse tempo. A gente não sabe quanto tempo ele ficou lá. Mas a gente sabe que deu tempo para o pessoal bagunçar. Então ele diz aqui: então soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias. Ei, igreja fofoqueira! Eu não gosto dessa CCVE, porque é todo mundo fofoqueiro. Parece que ninguém tem o que fazer, só fica falando da vida dos outros. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre fofoca e zelo pela casa de Deus. E essa diferença muitas vezes não está nos lábios de quem fala, mas no coração. Você está falando algo para o bem ou você está falando algo para o mal? Essa é a diferença de fofoca para zelo. Então, quer ver uma pessoa zelosa? 1 de Coríntios diz que tinha uma determinada Chloe. A pessoa tinha uma raivinhazinha dela, né? Eu fiquei sabendo pelos da casa de Chloe que o negócio aí em Coríntios está enviesado, viu? Aqui é a mesma coisa. Olha o que ele diz aqui. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera. Imagine Neemias chegando, aí chega um povo crente. Olha, Neemias, o negócio é o seguinte. Sabe aquela câmara lá que era para fazer isso e aquilo? Eliasibe pegou e deu outra finalidade a isso. Será que essa pessoa que falou isso para Neemias estava fazendo um desserviço ou estava fazendo um serviço a Deus? Serviço a Deus. Você quer bagunçar na casa de Deus, meu filho? Aqui não. Amém. Se você quiser viver uma vida de pecado, você tem todo o direito de fazer essa escolha. Mas não ouse se definir como crente. E nem muito menos entrar em uma comunidade de santos para profaná-la. Por isso, irmãos, se as pessoas dizem que eu expulso aqueles que querem viver em piedade da igreja, eu quero dizer para essas pessoas que elas não estão me ofendendo, mas elas estão apenas dizendo que eu sou zeloso com as coisas de Deus. E eu não vejo isso como ofensa, eu vejo como uma qualidade. Eu nem sei se eu estou tão zeloso assim. Espero ser. Então, a Bíblia diz: então eu soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio, nos pátios da casa de Deus. Que absurdo! Tudo isso para agradar, para que fosse também agradado. Olha, irmãos, uma vez, na época em que eu era ensinado por pessoas que jamais aprenderam qualquer coisa com Cristo, eu fui num congresso de casal. E você sabe o que a pessoa disse que eu tinha que fazer para manter o meu casamento, sabe, bem? Eu devia agradar a minha esposa. Como? Eu devia comprar chocolate para ela, comprar flores para ela sempre. Eu devia dar todo o dinheiro para ela ir para o salão de beleza que quisesse. E disse: ó marido, você tem que suar a camisa para ter dinheiro para poder agradar a sua mulher. Senão ela não vai te agradar. Aí eu peguei minha bíbliazinha, dei uma lida. Disse: rapaz, esse camarada está falando uma coisa meio errada.
Não é assim não. Jó agradou a esposa dele? E Ló agradou a esposa dele? E tantos outros homens da Bíblia? Cuidado, irmãos. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus quando decidimos estar próximos de pessoas que querem nos afastar de Deus. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Não vale a pena se afastar de Deus por ninguém. Não vale a pena. Não permita que o seu apego por qualquer pessoa te distancie de Deus. Porque isso não é amor. Isso é ódio. Isso não traz nada bom. Isso só traz maldição. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Meu irmão, ele deveria beneficiar quem? O sacerdote. Tem que abençoar quem? O povo de Deus, meu filho. E desde quando a minha obrigação é fazer com que os ímpios se sintam bem dentro da igreja? Desde quando a minha obrigação é fazer com que uma pessoa que está na igreja, que não tem compromisso nenhum com Deus, se sinta bem? Essa é a sua obrigação? Eu quero dizer que não é a minha. Muito pelo contrário, a minha obrigação é alertar. Alertar. Não vão por aí. Não andem pelo caminho da desobediência, pois a ira de Deus está lá. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei. Irmãos, o camarada aqui é crente, viu? E é crente. Não teve conversa aqui, não teve, Eliasibe, por favor, entenda, sabe como é. Não teve esse negócio não, meu filho, aqui é negócio de crente mesmo. Meu filho, você quer bagunçar com a igreja? Por favor. Mas cadê o amor? O amor está aí. Em lhe proteger de querer bagunçar na igreja, porque eu estou lhe fazendo bem. Porque se Deus descer a sua ira, você não fica só fora daquela porta, não. Você morre e vai para o inferno. Quando um pastor zela por uma congregação, quando vocês zelam pela congregação, vocês estão protegendo, inclusive, aquelas pessoas que não entendem a seriedade do que fazemos aqui. Cuidado. Não seja conivente com o erro. Jamais. Não seja. Até os ímpios têm um ditado, irmãos, assustador. Qual é o ditado dos ímpios? Quem cala, consente. Não, meu filho. Eu vou falar. Eu falo. Ah, mas também você fala de tudo. Você não pode ver nada errado, que você vai lá e fala da pessoa. Olha, se a pessoa fizer algo, nem 5 minutos antes do culto, você vai e fala no púlpito. Falo. Gente, é minha obrigação. Se eu não fizer isso, eu vou ser cobrado. É como, por exemplo, irmãos, algum de vocês já foi para a praia? Já, né? Fique tranquilo, que Deus criou a praia. Praia de Deus. O irmão Calmon até fez um convite. Ele disse que tem uma praia bem bonita, que ele vai sempre com a irmã Rita, né, e outras pessoas, né? Como é o nome do lugar? Que diz que é bem bonita assim, né? Parece uma piscina. Eu vou levar as meninas, se Deus permitir, quando passar esse negócio aí. Então, quando o salva-mar está lá e alguém está se afogando, qual a obrigação dele? Me diga aí. É dizer, ô varão, tem uma placa bem grande ali para a pessoa não ir. Foi porque quis. Eu cheguei aqui, varão, botei a placa. Lá na boca do rio é cheio. Tem um monte daquelas bandeirinhas. Não nade nesse lugar, ninguém obedece.
E aí tá lá a bandeirinha. Aí o salva-mar tá lá. Aí uma pessoa tá gritando, socorro, socorro. E o pessoal da praia, rapaz, o camarada tá ali se afogando, vai lá salvar ele. Eu não, mano, botei aqui minha bandeirinha, ele não quis ouvir. É assim que a gente faz. Tem gente que diz, tá escrito na Bíblia, fulano não quis ler, é problema dele. Eu que não vou ficar falando disso. Depois o povo fica com raiva de mim, vou me tratar igual o trato do pastor Nizam, com raiva, porque ele fala a verdade. Eu que não vou fazer o que ele faz para ser tratado como ele é, meu amigo. Quem quiser que lê a Bíblia, que lê, olha. Tá na Bíblia, varão, tá na Bíblia. Se você quiser saber alguma coisa dos falsos mestres, tá na Bíblia. Eu não vou falar mal de ninguém. Quem fala mal das pessoas é o pastor Nizam, eu não faço isso. É ele que fala mal dos outros. É ele que fica fuçando na internet para dizer que as pessoas são falsos crentes. Eu não faço isso não. Eu deixo a vida dos outros para lá. Quem quiser que escolher essas coisas, escolha. Já botei a bandeirinha do salva-mar. Você quer se afogar, problema seu. Me perdoe, irmãos, eu não tenho esse tipo de sangue frio. E eu espero que vocês também não. Alguém de vocês já leu o livro de Ezequiel? Você já ouviu uma expressão chamada atalaia? Atalaia é um sentinela, mas não é um sentinela qualquer. Ele tem uma responsabilidade. Ele fica em cima da torre de vigia e a responsabilidade dele é ficar com o olhar dele extremamente atento a qualquer movimento que seja considerado hostil ao lugar que ele está protegendo. E se ele perceber qualquer movimento, ele tem que gritar bem alto para que o povo se prepare para a batalha. Perigo, perigo, perigo! Pois é, todos vocês deveriam ser atalaias. E eu sou um atalaia duplamente cobrado. Então como é que eu posso ver muitas pessoas fazendo referência a determinadas pessoas que se dizem homens de Deus e não são, ficar calado? Mas você tinha nada que ficar fuçando na internet para dizer que o camarada é um falso mestre? Deixa ele lá com a falsa igreja dele. E se ele influenciar alguém? Que eu poderia ter advertido e não advertido? E aí? Será que eu poderia dizer naquele grande dia o que Paulo disse em Atos 20? O sangue de vocês não está em minhas mãos? Você sabe o que Paulo falou quando ele disse isso? Logo depois que ele disse isso? Olha, eu vou advertir vocês solenemente que logo após a minha partida tentarão invadir a igreja lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E dentro do meio de vocês mesmos tem gente que está escondida só porque eu estou aqui, mas quando eu sair eles vão se levantar e vão começar a falar coisas pervertidas, tentando levar outros consigo para longe de Deus. Com quem eles aprenderam? Com o próprio Satanás, que levou anjos com ele para se tornarem demônios. Então a gente olha para aqui, irmãos, eu já quero concluir, me perdoe. Se Deus permitir, amanhã a gente tem de manhã e de noite. Talvez a gente tenha até de tarde. Vamos fazer uma loucura santa. Sim, o pessoal diz que eu sou louco. Eu tenho que fazer jus pelo nome. Se vocês soubessem como eu estou hoje, tá pregando nessa disposição, irmãos, é o poder de Deus purinho. Glória. Não tinha condição nenhuma de estar aqui nesse púlpito. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou precisamos. Então eu soube do mal que ele fez. E aí o que foi que ele fez? Versículo 8, eu vou parar aqui no versículo 9. Isso muito me indignou. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não fica indignado com o erro, é porque você não ama a verdade. Ah, irmão, eu não sei você. Se alguém pregar uma heresia e eu estiver perto, eu fico me coçando. Eu fico me coçando. Tem que ser Deus purinho para eu ficar calado. Tem que ser Deus falando: meu filho, não repreenda aos poucos, nem as coisas santas aos cães. E Deus faz isso comigo, às vezes, igual faz com Pedro, 3 vezes. Vocês lembram da visão que Pedro teve antes de ir para Cornélio? 3 vezes, o lençol branco lá. Ó, não diga que é imundo, que eu purifiquei. Pois é, às vezes Deus tem que dizer 3 vezes. Não fica cala a boca. Não é para repreender tal pessoa. Mas Deus, você viu o que a pessoa está falando, Deus? Eu não fico calado não, irmãos, eu vou falar com Deus. Ô Deus, você viu o que a pessoa falou do Senhor, Deus?
Não, que nada, não. Deus, meu filho, não tem que usar os corpos. Só quando Deus me diz isso é como caro. Porque se o próprio Deus me dizer isso, meu irmão, eu digo, ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, na Bíblia não está assim não, viu? Você pode até querer falar o que você quiser, mas não diga que está escrito na Bíblia. Não diga isso. Porque não está. Faça por ti que eu te ajudarei. Não está na Bíblia não, viu? Pelo menos não é de Cristo. Ah, Deus abomina o pecado e ama o pecador. Na Bíblia de Cristo está não. Que nada, mano. Tá sim, tá sim. Eu vou achar, você vai ver. Acha aí. Eu espero. Eu vou lá na China e volto. E você não vai ter achado ainda. Porque não dá. Isso muito me indignou. Quando Paulo chegou em Atenas, o que foi que Paulo sentiu? Isso aqui, ó. Indignação. Você sabe como Timóteo morreu? Porque ele ficou indignado com a procissão que os efésios estavam fazendo a um ídolo. E ele foi pregar contra isso. E as pessoas ficaram tão iradas que mataram ele. É assim que a tradição conta, que morreu Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Se você não fica indignado como Jesus, quando entrou no templo e viu as pessoas vendendo moedas, trocando moedas, fazendo câmbio dentro da casa de Deus, vendendo animais, no lugar que as pessoas deviam estar orando. É isso aqui, irmãos. Isso aqui que Neemias está sentindo é a mesma coisa que Jesus sentiu. É a mesma coisa que Paulo sentiu. Existe uma indignação santa. Jamais se esqueça disso. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser mansos, a Bíblia não está dizendo que nós devemos ser coniventes com o erro. Mansidão está falando obediência em relação a Deus. E não conivência em relação ao pecado. Não, o cristão tem que ser manso. Então ele está vendo tudo, sabe, contrário a Deus, ele tem que ficar calado, porque ele não tem que, sabe, discutir com ninguém, ficar caladinho, quietinho. Não, crente não, meu filho. Você acha que Estevão falou? Estevão ficou quietinho? Se ele tivesse ficado quietinho, ele teria sido apedrejado? Não, muito pelo contrário. Ele ficou indignado com o que aquelas pessoas estavam falando e fazendo. E ele diz: homens incircuncisos de coração, homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Isso é a voz, é a fala de alguém que está o quê? Indignado. Então cuidado com essa igreja, não está todo mundo, né? Não, vou ficar bem, convide a pessoa. O pastor de lá não é igual aquele louco que fala, não assusta ninguém não, ele é gente boa. Pode chamar todo mundo que é ímpio da sua família, ele vai se sentir super bem na igreja. É capaz até dele ficar indo, mesmo sem se batizar, sem nada. Porque a igreja vai fazer com que ele se sinta maravilhosamente bem. As pregações são todas, sabe, pregações que buscam fazer as pessoas se sentirem bem. O pastor é uma pessoa, ó, de alto astral. Imagine. Tem gente que está atrás de gente assim. Eu digo, então eu não entendi nada. Isso é bom, pelo menos para mim. Por quê? Porque me faz ler a Bíblia de novo, e de novo, e de novo. Toda vez que isso acontece comigo, que eu começo a ver o sistema religioso, e aquilo que de fato o Espírito Santo tem mostrado na palavra de Deus, eu volto a ler de novo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Se eu não tivesse lido o Novo Testamento, sei lá, talvez umas 50 vezes, eu não teria a segurança de falar o que eu estou falando para vocês hoje. Porque é assustador. O sentimento que a gente tem, sinceramente, não sei se vocês têm esse sentimento, é que parece que a gente está sozinho. A gente olha para um outro, para um lado, para o outro, e fala, meu Deus, onde é que tem uma igreja onde ninguém está com interesse em ganhar dinheiro,
em fazer, sabe, vista grossa para o pecado. Onde é que tem algum lugar onde o pessoal realmente quer morar no céu, acredita na Bíblia, quer viver de fato o amor de Deus? Onde é que tem isso? Parece que a gente está sozinho. As igrejas evangélicas só valem, hoje em dia, se elas tiverem, né, dinheiro, fama, e todo mundo está buscando isso, os líderes evangélicos estão sempre buscando isso. Lá na nossa pequena congregação na Boca do Rio, que está com seus dias contados, algumas pessoas chegaram no início e sempre diziam isso: pastor, eu vejo você na televisão, no rádio. Eu ficava imaginando aquela cena. Vocês já viram quando... Uma vez eu vi um desenho, quem gostava desse desenho era meio pequenininha. Quem já assistiu Peppa Pig? Então é que você não teve filha pequena. Porque se você teve filho, se seu filho tem menos de 10 anos, você já viu Peppa Pig. Então você tem neto, você já viu Peppa Pig. E tem um dia, eu me esqueço disso, tem nada a ver, pastor, você fica contando essas coisas, puta, tem um lugar de coisa séria. Ô irmão, você acha que as crianças se sentavam no colo de Jesus por quê? Jesus, ele falava a verdade, mas ele fazia isso em amor. E de uma forma que os santos se sentiam amados e se sentiam agradados na presença de Cristo. Então, voltando para Peppa Pig, tem um dia que falta luz na casa de Peppa. E aí o pai diz: vamos fazer uma brincadeira. Por quê? Para funcionar a televisão tem que ter o quê? Energia elétrica. Mas não tinha energia elétrica, faltou luz na casa de Peppa. Então fizeram uma caixa de papelão. E eu acho que era a Peppa que apresentava o programa, né? Então, aí quando a pessoa me diz assim: vejo você na televisão, eu me lembro desse desenho. Eu digo: rapaz, eu acho que eu só vou aparecer na televisão ou no dia que eu morrer como Marte, ou então quando as meninas quiserem brincar comigo fazendo uma caixa de papelão e diz: prega aí, papai. Aí eu prego na caixa de papelão. Então veja, pode ser assim, né? Porque, irmão, não existe a mínima possibilidade de alguém pregar a verdade e ser aplaudido pelo mundo. Se o próprio Jesus não aconteceu isso com ele, imagine algum discípulo dele pregar a verdade e ser aplaudido pelo mundo. Aí lá vai de novo o pastor Nizam, que fica pesquisando as coisas na internet. Esse homem não tem o que fazer, rapaz. Não sei se vocês já ouviram falar de um pastor, ele prega até o verdadeiro evangelho, com algumas ressalvas. Ele é um dos mais famosos do mundo, no meio dessa teologia dita reformada. John MacArthur. Ele é autor de cerca de mais de 100 livros, só para você ter uma ideia. Ele tem comentário bíblico. O seu comentário bíblico já foi vendido mais de 1 milhão de exemplares. Ele tem inclusive uma Bíblia que leva o seu nome, a Bíblia MacArthur, que também já foi vendido mais de 1 milhão de exemplares. Você sabe qual é o valor declarado da fortuna dele? 70 milhões de reais. É o valor declarado. Por quê? Porque existem coisas que não estão no nome dele, mas que são dele. Ele é dono de um seminário teológico. Ele é dono de canais, de programas de TV, de editoras e de uma série de outras coisas. O salário que ele ganha só da igreja, fora do salário de professor, fora o que ele ganha de livro, o salário que ele ganha só na igreja, fora esses outros salários, é 60 mil dólares, algo em torno, né, vezes 5, vai dar cerca de 800 mil reais por ano, fora o que ele ganha de direitos autorais, que é mais ou menos 10 vezes isso por ano. E todo o lucro de um dono de um seminário teológico famoso, que é o seminário que ele tem, Master College, lá na Califórnia. Ele prega a verdade, irmão. Você precisa ver a igreja desse mundo. Milionário. Prega a verdade. Aqui no Brasil a gente tem pessoas também, que eu podia dizer nomes aqui. Pregam a verdade. A gente vai ver, por exemplo, um pastor extremamente respeitado, já que a gente está falando, né? Vamos falar mesmo. Hernandes Dias Lopes. Comentários, ele tem um comentário bíblico todo o Novo Testamento. Vai ser muito difícil você encontrar um erro teológico em algum livro dele. Ele escreveu cerca de mais de 50 livros, ele tem vários livros publicados. Ele é pastor presidente de uma igreja no Espírito Santo, um pastor igreja que ele pastoreia há mais de 30 anos, em Vila Velha. Ele é um dos pregadores mais famosos do Brasil. Para ele pregar em um congresso de casais durante
período de um final de semana, uma igreja, uma pessoa que chegou a fazer parte da nossa congregação, disse que a oferta dada a ele foi uma oferta de 50 mil reais, isso há 5 anos atrás, para ele pregar durante um final de semana. Ele, recentemente, ele não é, se você for pegar, né, a definição, porque essas pessoas são figuras públicas, então, ele não é pastor, ele não é um escravo de Cristo, ele é apresentador, escritor, conferencista e também pastor, assim, né, para dizer, né? Ele também é. Mas ele é essas coisas todas antes, né? E dono, inclusive, agora de uma dessas que fazem filme, como é o nome que chama? LPC, produtora, né? Eu tive olhando o site, porque é isso, eu sou aquela pessoa que não tem o que fazer, né? E que tem que investigar a vida dos outros. Eu tive olhando a LPC, se eu não me engano, e ela tem dezenas de cursos pagos. Vídeos no YouTube que antes eram disponibilizados gratuitamente, foram agora organizados em formato de curso e estão sendo vendidos. Por exemplo, se você quiser um curso no livro do Apocalipse, se eu não me engano, está em torno de R$ 5,70. Antes estava disponibilizado gratuitamente no YouTube. É assustador, irmãos. Como é que a pessoa pode ver a igreja evangélica fazendo isso assim, escancaradamente, e não ficar indignada? Me diga aí. Não consigo, irmão. Me perdoe. Não consigo, não dá. Sabe? E eu encontro guarida na Bíblia, porque é só a Bíblia para poder dar paz ao nosso coração diante de um cenário desse. Então aqui, quando a liderança bíblica de fato existe, é assim que acontece. Isso muito me indignou, de tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Perceba, não é que ele atirou os móveis de Eliasibe para fora. Não, os móveis de Tobias. Eliasibe vai ser repreendido e vai ser exortado. Existe todo um processo para isso. Mas ele diz, Tobias tem nada com a casa de Deus. O que ele quer aqui? Essa conversa não. Então ordenei que se purificassem as câmaras. Ainda teve isso, viu? Estava tudo profanado. Ordenei que se purificassem as câmaras, a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. Eu só vou até aqui. Esse é o cenário, irmãos. Então quando você lê Malaquias a partir de hoje, 1, 2, 3 e 4, esse é o cenário. É um cenário que aonde não há uma palavra de Deus sobre aquela igreja, a igreja se corrompe. Se não houver uma pregação constante da palavra de Deus, exortando o povo de Deus a uma vida de santidade, a gente rapidamente vai se desviar dos caminhos do Senhor, tenha certeza. Eu não conheço uma pessoa que ficou afastada da igreja por cerca de um mês e que não se desviou. Eu não conheço. Se você conhece essa pessoa, eu me apresente. A pessoa parou de frequentar os cultos e não permitiu que o seu coração fosse contaminado com as coisas do mundo. Não dá, irmãos, porque o nosso coração é como um copo, ele não vai ficar vazio. Ele não fica vazio, por mais que você ache que fica. Ó, não é que eu não estou enchendo assim com as coisas de Deus, mas graças a Deus não estou enchendo com as coisas do mundo. Ô irmão, você esqueceu do que Jesus falou, que a casa não fica vazia? Ainda mais se a casa estiver limpa e adornada. Os 7 espíritos imundos vão fazer o quê? Vão vir. E eu quero concluir, já vou até fechar a Bíblia aqui, tá? Os irmãos ficarem mais tranquilos. Não se engane. A principal arma de Satanás não é a violência, é a dissimulação. Às vezes a gente pensa que é a violência, a gente vê aquela questão de Caim matar Abel. Você sabe por que Caim matou Abel? Porque ele dissimulou antes. Você acha que Abel iria para o campo com seu irmão se soubesse que ele ia matá-lo? Há uma dissimulação. Como Satanás entra numa serpente para se aproximar de Eva, para conversar, para ganhar a confiança dela.
para encher a cabeça de Eva, de dizer, não, que nada, se Deus amasse vocês de verdade, Ele tinha dado desse fruto, esse é o melhor fruto de todos. Qual? Aquele que vai me matar? Por que isso é bom? Por isso, hoje em dia, quando você diz para uma pessoa, não come desse fruto que vai te matar, a pessoa ainda fica com raiva. Você diz, fulano, isso vai lhe matar. Varão, é como, por exemplo, você vê uma pessoa fumando. Se vocês têm algum amigo fumante, aí você chega para a pessoa e diz, ô irmão, não fume, cigarro mata. Todo mundo vai morrer um dia, varão. Aí você diz, meu irmão, já que você está fumando um cigarro, você está dizendo isso para mim, porque eu sei que todo mundo vai morrer um dia, inclusive eu sei que quem sabe esse dia é Deus. Já que você está com tanto desejo de morrer, por que você não se lança na frente de um carro, de um caminhão? Porque você não quer morrer. Então não venha dizer para mim que você está fumando porque você não tem medo da morte. Você tem medo da morte, sim. Você está fumando porque você não consegue vencer esse vício. Mas eu estou aqui para lhe advertir que esse vício vai cobrar muito de você lá na frente. Assim como qualquer vício. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O grande perigo não é as trevas crescerem, é a luz se apagar. Quando o Senhor Jesus disse que a maldade se multiplicaria, em momento nenhum ele disse que isso seria algo assim, né, que a gente deveria se apavorar com isso, de forma alguma. O que a gente tem que tomar cuidado é para que o amor não se esfrie. Porque a advertência qual é? Logo depois, somente aquele que perseverar até o fim. Qual é o contexto dessa perseverança? Em amor. Somente aquele que perseverar até o fim. Por isso, cuidado. As trevas, elas irão crescer. A maldade vai chegar até os seus calcanhares no meu. Por isso que o Senhor diz, limpe os seus pés. Pessoas próximas. Pessoas que talvez você não conheça. Pessoas que vão se disfarçar de amigos seus por um tempo. Cuidado. Não permita que as circunstâncias da vida apaguem a sua luz. A sua luta, irmãos, não é contra carne e sangue. O seu grande inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não permita que a maldade alheia afaste você de Deus. Não permita isso. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, começar de mim, Deus. Estamos num lugar que fomos trazidos por Tua mão poderosa, Deus, para que fôssemos purificados por meio da Tua palavra, assim como o Senhor orou por nós, Senhor Jesus. O Senhor intercedeu por nós há 2000 anos atrás e disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. É isso que acontece todas as vezes que nos predispomos pelo Espírito a estarmos na Tua casa, Senhor. Não por conta dessas paredes, mas estar em Tua casa, Deus. Por conta da presença santa do Teu povo. Nos ajuda, Deus, a permanecermos no caminho apertado, por mais apertado que ele se apresente. Que a gente possa entender, Deus, aquilo que os apóstolos entenderam. Para quem nós iremos? Independentemente das circunstâncias adversas, para quem nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Consola os corações aqui nessa noite, Senhor. Conforta os Teus filhos com o conforto e o consolo santo que o Senhor tem disponível a todos aqueles que com o coração quebrantado e contrito se aproximam de Ti, Senhor. Despede-nos em paz, na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Salvem-se mutuamente.
com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo: logo, logo estaremos em casa.